Desde que começou a circular pelos grupos de mensagem aquela história de que uma decisão da CBF poderia favorecer o Cruzeiro, o clima na torcida azul mudou de uma hora para outra, como se alguém tivesse acendido um interruptor de esperança no meio de um corredor escuro. De repente, o assunto não era mais apenas reforço, saída de jogador ou tropeço no campeonato, mas sim a possibilidade de ver a entidade máxima do nosso futebol, tantas vezes vista com desconfiança pela China Azul, tomando uma decisão que, pela primeira vez em muito tempo, parecia apontar diretamente para o lado celeste da história. Os rumores começaram tímidos, em mensagens quase sussurradas, como quem não quer se iludir, mas logo ganharam corpo e tom de avalanche, ocupando as mesas de bar, os programas esportivos e, principalmente, o imaginário do torcedor cruzeirense. A ideia de que a CBF estaria prestes a revisar um regulamento, mexer em tabela e alterar o cenário de um confronto decisivo com impacto direto na temporada do Cruzeiro acendeu um sentimento misto de surpresa, alívio e, claro, desconfiança positiva, aquela em que o torcedor pensa: será que dessa vez é com a gente mesmo, ou é só mais uma história que vai evaporar no ar? Para entender a força desse rumor, basta lembrar a sequência de anos em que o Cruzeiro se viu do outro lado das decisões, sempre com a impressão de que, no momento em que a caneta descia, o peso caía mais pesado para o lado azul. Foram mudanças de datas em cima da hora, arbitragem polêmica, julgamentos que pareciam ignorar contexto e até regulamentos interpretados de forma bem particular, tudo isso alimentando a sensação de que o clube carregava uma espécie de dívida não escrita com os bastidores do futebol nacional. Por isso, quando surgem comentários de que uma decisão da CBF poderia finalmente favorecer o Cruzeiro, a reação natural da torcida é levantar a sobrancelha, cruzar os braços e, ainda assim, permitir que um sorriso de canto de boca escape. O cruzeirense sabe que nada vem fácil, que nenhum título, nenhuma conquista, nenhum alívio caiu do céu sem suor, mas também reconhece quando o vento parece, pela primeira vez em muito tempo, soprar na direção das 5 estrelas bordadas no peito. O ponto central dessa história que vem incendiando as conversas é simples de entender, mas profundo em consequências. Fala-se de uma alteração de mando de campo, de datas e de inscrição de jogadores em uma fase decisiva de competição nacional, mexendo diretamente no tabuleiro em que o Cruzeiro luta para retomar seu lugar de protagonista. Em outras palavras, não é uma mudança cosmética ou burocrática. É uma possível virada de chave que pode transformar um cenário hostil em uma oportunidade de ouro dentro e fora das 4 linhas. Para o torcedor do Cruzeiro, ouvir que há uma chance real de um jogo decisivo ser deslocado para o Mineirão, com maioria esmagadora da torcida azul empurrando o time, é como enxergar uma fresta de luz no fim de um túnel que parecia interminável. A ideia de transformar um confronto que seria em campo neutro, ou até mesmo com torcida dividida, em um ambiente claramente favorável à equipe celeste faz com que a imaginação trabalhe em alta rotação, desenhando mosaicos, bandeirões, cânticos e aquela atmosfera que só quem viveu noites históricas na Pampulha sabe descrever. Mas o rumor não para por aí, e é justamente isso que faz a torcida ficar ainda mais ligada em cada atualização de bastidores. Além da possível alteração de mando, circula a informação de que a CBF estaria avaliando flexibilizar o prazo de inscrição de jogadores para a competição em questão, permitindo que reforços recém-chegados possam atuar já na fase decisiva. Para um clube que vem se reconstruindo, buscando peças pontuais para reforçar o elenco, essa brecha de regulamento ganha contornos de presente inesperado em meio a um ano de tanta pressão. Imagina o impacto de poder contar com aquele centroavante recém-contratado, com meia de criatividade apurada ou com zagueiro experiente justamente no momento em que o campeonato afunila e qualquer detalhe faz diferença. O torcedor cruzeirense, acostumado a ver regulamentos travando a vida do clube em situações anteriores, agora se pega sonhando com a possibilidade de ver a regra atuando a favor, abrindo portas em vez de fechá-las, permitindo que o time entre em campo mais forte, mais encorpado e mais respeitado. É claro que, em um país apaixonado por futebol e repleto de teorias de bastidores, a notícia de que uma decisão da CBF pode favorecer o Cruzeiro acende reações imediatas entre rivais. Já se ouvem provocações, insinuações de que teria algo por trás, como se o simples fato de o Cruzeiro ser beneficiado por uma interpretação ou revisão de regulamento fosse um absurdo cósmico em um cenário onde, muitas vezes, outros clubes parecem circular com mais naturalidade nos corredores do poder. A diferença, agora, é que a torcida celeste está preparada para responder à altura. O cruzeirense olha para esse rumor e lembra de quantas vezes engoliu seco diante de reviravoltas jurídicas, mudanças de tabela e decisões polêmicas de arbitragem que não foram exatamente favoráveis à camisa azul. Recorda jogos em que o apito inclinou o campo, julgamentos em que o peso das 5 estrelas parecia não ter sido devidamente considerado e episódios em que o clube teve de se virar com o que tinha enquanto outros pareciam navegar com vento em popa nas esferas burocráticas. Por isso, quando surge a chance de ver a balança pender para o lado celeste, a sensação é de um raro ajuste de rota. A narrativa que se constrói entre os torcedores é clara.
Se, por tantos anos, o Cruzeiro sentiu o gosto amargo de decisões que o prejudicaram, por que seria escandaloso que, em uma ocasião específica, uma interpretação de regulamento acabasse favorecendo o clube? Não se trata de privilégio, mas de um lampejo de equilíbrio em um cenário acostumado a ser lido como desigual. É como se o torcedor pensasse que, ainda que uma única decisão caminhe na direção do Cruzeiro, isso nem de longe apaga o histórico de dificuldades e tropeços originados fora das quatro linhas. Nas rodas de conversa, o assunto é destrinchado em detalhes. Alguns torcedores defendem que a mudança de mando de campo é, antes de tudo, uma questão de bom senso e segurança. Afinal, levar uma partida de alta rivalidade para um local neutro, com logística complicada e risco de conflito, seria insistir em uma fórmula antiga que não dialoga com a realidade atual do futebol brasileiro. Outros enfatizam que a flexibilização na inscrição de jogadores nada mais é do que uma adequação a um calendário apertado, permitindo que os clubes que se organizarem para reforçar seus elencos sejam realmente recompensados por isso. E, no meio de tudo isso, está o Cruzeiro, um clube que renasce passo a passo, carregando cicatrizes recentes, mas também um passado vitorioso que insiste em puxá-lo para cima. A possibilidade de uma decisão da CBF ajudar a pavimentar esse caminho de retorno ao topo é percebida pela torcida como um sinal dos tempos, algo que mostra que o peso da camisa azul ainda é notado, que a voz da China azul ainda ecoa nos corredores onde a caneta corre solta sobre os regulamentos e atas de reunião. Há, no entanto, um traço típico da alma cruzeirense que tempera todo esse otimismo: a cautela. O torcedor do Cruzeiro aprendeu, à base de quedas e reviravoltas, a não comemorar antes da hora, a esperar a publicação oficial, o documento assinado, a confirmação na súmula, no site da entidade, antes de cravar qualquer coisa como certa. Assim, mesmo empolgado com os rumores, o cruzeirense mantém um pé no chão, sabendo que, até que a decisão esteja sacramentada, tudo ainda pode mudar, como tantas vezes já mudou no futebol. Enquanto espera, a torcida se permite sonhar. Imagina o Mineirão lotado, tingido de azul, com bandeiras tremulando e o canto ecoando, impulsionando o time em um jogo que, não faz muito tempo, parecia fadado a acontecer em cenário frio, sem aquele calor que só a arquibancada celeste proporciona. Imagina a entrada em campo de reforços que, em teoria, não poderiam jogar essa fase, mas que, com a nova interpretação do regulamento, estariam liberados para vestir a camisa e escrever seu nome em um capítulo importante da história recente do clube. Nos bares ao redor do estádio, nas ruas de Belo Horizonte e nas cidades do interior, torcedores que cresceram ouvindo histórias de grandes viradas da Raposa agora vislumbram a chance de ver uma nova reviravolta, desta vez começando não no gramado, mas nas salas de reunião da CBF. A narrativa que se desenha é a de um Cruzeiro que, depois de muito apanhar, começa a enxergar uma fresta de justiça em decisões burocráticas que, por tanto tempo, pareceram inacessíveis à lógica do torcedor comum. Há quem diga que essa decisão, caso se confirme, pode ser o ponto de virada de uma temporada que vinha sendo marcada por altos e baixos, espremida entre reconstrução e cobrança. Um mando de campo a mais, uma torcida próxima, um reforço inscrito em tempo, tudo isso se soma à confiança do elenco e ao trabalho da comissão técnica, criando um ambiente em que o Cruzeiro entra em campo com algo a mais do que apenas vontade. Entra com a sensação de que, desta vez, o jogo do lado de fora também não está tão desequilibrado. Entre os rivais, a leitura é outra, e é claro que isso também alimenta o combustível emocional do cruzeirense. As reclamações de que a CBF está ajudando o Cruzeiro soam aos ouvidos da torcida azul quase como uma música irônica, já que muitos lembram de quantas vezes ouviram o contrário, de quantas vezes tiveram de aguentar calados decisões que, na prática, empurravam o time para o buraco. Agora, ouvir que o clube estaria sendo favorecido faz com que muitos torcedores respondam com um sorriso sarcástico e uma frase pronta: "Bem-vindos ao nosso mundo", só que ao contrário. Essa inversão de narrativa mexe com o orgulho da torcida. O Cruzeiro, tantas vezes retratado como coadjuvante nas disputas de bastidores, surge, ainda que por rumor, como protagonista de uma decisão que pode reescrever o roteiro de uma fase crucial da temporada. É como se, finalmente, o peso de sua história, seus títulos, sua torcida e sua representatividade no futebol brasileiro fosse levado em conta não apenas dentro de campo, mas também nas mesas onde as regras do jogo são definidas. O mais interessante é observar como esse boato faz renascer, no coração do torcedor, aquele sentimento de grandeza que nunca desapareceu, apenas ficou escondido por trás das preocupações do dia a dia. Quando se fala que uma decisão da CBF favorece o Cruzeiro, o imaginário do cruzeirense rapidamente volta a cruzar com lembranças de grandes campanhas, de times históricos, de conquistas continentais e nacionais em que o clube mostrou, repetidas vezes, que sabe o que fazer quando o cenário é grande, quando a pressão é gigantesca e quando o peso da camisa precisa falar mais alto. Ao mesmo tempo, a torcida entende que nenhum papel assinado ganha jogo sozinho.
O cruzeirense sabe que, por mais que uma tabela modificada, um mando de campo ajustado ou um reforço inscrito possam ajudar, quem decide mesmo são as 4 linhas, o suor derramado no gramado, a bola dividida com coragem, a finalização precisa, a defesa segura no momento certo. Por isso, o rumor não é visto como muleta, mas como um empurrão, um elemento a mais em um cenário que ainda exige foco, trabalho e dedicação de todo o elenco. No vestiário, imagina o torcedor. A conversa muda de tom quando jogadores e comissão técnica percebem que as condições externas começam a convergir a favor. Em vez de lamentar viagens longas, estádios frios e ambientações hostis, o grupo pode se preparar para entrar em um Mineirão pulsante, com a China Azul carregando o time nos ombros, criando aquele clima em que o adversário se sente pequeno, pressionado, sufocado pela energia que vem das arquibancadas. Essa diferença psicológica, tão difícil de quantificar, é exatamente o tipo de detalhe que, em mata-mata, pode decidir confrontos. A possível inscrição de reforços na fase decisiva também é um ponto que mexe com a cabeça dos torcedores. Ao imaginar um meia criativo, capaz de encontrar passes improváveis, ou um atacante frio diante do goleiro, liberados para jogar justamente ali, na hora em que tudo se decide, o cruzeirense sente que o clube, pela primeira vez em muito tempo, pode montar seu tabuleiro com as peças que realmente planejou usar, sem se ver amarrado por datas truncadas e regulamentos inflexíveis que só dificultam a vida de quem está tentando se reorganizar. O rumor também serve como combustível para a autoestima do clube. Em um momento de reconstrução, ver a CBF supostamente reconhecendo a necessidade de ajustar normas de forma que contemplem a realidade de clubes como o Cruzeiro é interpretado, internamente, como um sinal de respeito. Não é apenas uma questão de conveniência esportiva, mas de recado simbólico. O Cruzeiro não é qualquer um, não é detalhe na tabela, é uma força que precisa ser levada em conta quando se decide o formato das competições e as regras que as regem. Enquanto alguns rivais gritam favorecimento, o cruzeirense responde com um argumento simples. O que está em jogo, de verdade, é a tentativa de equilibrar um tabuleiro que, por muito tempo, foi visto como inclinado. Se uma decisão da CBF proporciona ao Cruzeiro uma condição mais justa, mais condizente com sua grandeza e com a segurança do espetáculo, então o que se tem não é privilégio, mas correção de rota, algo que qualquer amante do futebol deveria defender, independentemente de camisa. Nas rádios esportivas, o tema rende horas de debate. Comentam-se as implicações jurídicas, discutem-se precedentes, compara-se com outros casos em que regulamentos foram flexibilizados ou mandos alterados. Tudo isso chega à torcida em forma de opinião, análise e especulação, mas, no fundo, o que move o coração do cruzeirense é uma sensação íntima. A de que, se a bola da vez é o Cruzeiro, é porque a grandeza do clube ainda reverbera forte demais para ser ignorada. É curioso perceber como, mesmo sendo apenas um rumor, essa história já provoca uma espécie de reorganização emocional dentro da torcida. Há quem estivesse desanimado, desacreditado, saturado de ver problemas fora de campo atrapalhando o desempenho do time, e que agora encontra novo fôlego ao imaginar que, dessa vez, o contexto externo pode jogar junto. Essa fagulha de esperança é exatamente o que faz a arquibancada lotar, camisa vender mais, criança voltar a sonhar em ver o Cruzeiro levantando taças.